Bom dia, pessoal. Bom, hoje eu tenho o prazer de apresentar o Dr. Rico Vasconcelos, médico clínico geral e infectologista, formado e especializado pela Faculdade de Medicina da USP, trabalha desde 2007 atendendo pessoas que vivem com HIV e com pesquisas clínicas. Hoje ele é coordenador médico e investigador principal de estudos de prevenção do HIV e outras ISTs no Centro de Pesquisa Clínica do HC, da FMUSP. Concluiu seu doutorado sobre PrEP e ISTs na FMUSP e assina uma coluna na UOL, onde atua difundindo e democratizando o conhecimento científico atualizado sobre prevenção e tratamento do HIV e outras ISTs para as pessoas que tenham vida sexual ativa e interesse em discutir, sem paranoias, como torná-la mais saudável. Então, o doutor Rico vai falar para a gente sobre prevenção em HIV. Muito obrigada pela sua presença. Bom dia, Luciana. Bom dia a todo mundo. Obrigado demais pelo convite. Como eu estava falando anteriormente aqui para a Lu, eu fui residente aí, neste mesmo lugar, e é muito gostoso voltar aqui para contar um pouquinho do que eu estudei depois que eu passei por aí. E, basicamente, minha carreira inteira eu me dediquei a estudar prevenção de HIV e outras ISTs, e é o tema do que eu pretendo falar hoje, que nesses próximos minutos, eu acho que eu vou tentar atualizar vocês do que aconteceu desde que eu passei por aí. Mas vamos lá. Não tem como a gente falar de prevenção de HIV sem começar com um pouco de epidemiologia, né? E todo final do ano, ali dia 1º de dezembro, o UNAIDS, que é o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV, ele nos atualiza com os dados da epidemia. E o do ano passado, dados referentes ao ano de 2023, o que a gente tinha era que, no mundo todo, existiam quase 40 milhões de pessoas vivendo com HIV, esse número nunca parou de aumentar, ele nunca diminuiu, e apenas em 2023 a gente teve 1,3 milhão de novos casos de infecção por HIV. Bastante ainda. Colocando isso na forma de gráfico, o que a gente vê é que, desde o começo da epidemia de HIV, lá na década de 80 e 90, a gente teve um primeiro momento em que os novos casos a cada ano aumentavam, e a partir ali do final da década de 90, esse número de novos casos começou a cair, e desde então só caiu, o que é muito bom. O que aconteceu no meio da década de 90 para os casos pararem de aumentar e começarem a cair? Definitivamente não foi que as pessoas botaram a mão na cabeça e falaram, nossa, é verdade, eu preciso começar a me cuidar. O que fez essa inflexão na curva foi o início do tratamento das pessoas que vivem com HIV. E a gente vai falar disso mais para frente. Se eu tentar avaliar o quanto caiu, o último relatório do UNAIDS mostra que, de 2010 até 2023, a gente teve uma queda nos novos casos anuais de 39%, o que é muito bom, só que isso olhando globalmente, porque apenas na América Latina, no mesmo período, de 2010 a 2023, houve um aumento dos novos casos de 9%. Então, primeira coisa que eu queria que vocês tivessem na cabeça aqui é que a epidemia de HIV parece que é uma coisa homogênea no mundo todo e nas diferentes subpopulações, mas não é. Enquanto no mundo os casos caem, na América Latina eles continuam aumentando. No Brasil, as coisas não são muito diferentes. Esse daqui é um gráfico cheio de coluninhas do último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, que foi publicado no final de 2024, também com dados referentes a 2023, e o que eu quero que vocês prestem atenção nesse monte de número aqui é apenas a última coluna de cada ano, que é a coluna referente aos novos casos de infecção por HIV. E o que a gente vê é que, de 2013 em diante, o que a gente vê é que, primeiro, tem uma subida dos novos casos, e isso é explicado pelo fato de que, até 2014, não era obrigado a notificar os casos de infecção por HIV, apenas os casos de AIDS. Apenas São Paulo, estado, notificava infecção por HIV,
e a partir de 2014, todos os estados do Brasil passaram a notificar. Então, essa primeira subida aqui é porque passou a ser obrigado a notificar. E depois a gente entra numa estabilidade, olhando apenas a última coluninha, né? Tem uma quedinha aqui em 2020 que não é queda de número de novos casos de infecção por HIV, é pandemia de Covid. Menos testagem, menos notificação. Como um todo, o Brasil está entre os países que não está tendo uma queda de novos casos a cada ano. Em 2023, o Brasil registrou 46 mil e poucos novos casos, ultrapassando a marca de 1.100.000 pessoas vivendo com HIV no país. Então, no Brasil, a gente não tem um ponteiro do velocímetro da epidemia desacelerando, como no mundo. E quem olha esse ponteiro do velocímetro estável pode até pensar que o HIV se espalha nas diferentes populações do país de maneira homogênea, como um carro que anda na estrada a 120 por hora, como a dengue, que pica bebê, que pica velhinho, pica branco, preto, homem, mulher. Não é assim. No Brasil, a gente nitidamente tem alguns subgrupos que têm o ponteiro do velocímetro da epidemia acelerando e outros com o ponteiro do velocímetro desacelerando. Quem são cada um desses? Primeiro, eu trago aqui do mesmo boletim um gráfico que fala sobre razão de sexos por região do Brasil. A razão de sexos é quantos homens notificados para cada mulher. E a gente vê que em todas as regiões a razão de sexo aumenta. Cada vez mais homens se infectam em relação a mulheres. A mesma coisa, a razão de sexos, agora por faixa etária. E a gente percebe que 20 a 29 anos está voando lá em cima. Então, são os mais jovens e homens os que mais têm esse aumento da velocidade de crescimento da epidemia. Em mulheres, esse gráfico aqui do mesmo boletim mostra, na coluna da esquerda, a taxa de detecção de 10 anos atrás, e na coluna da direita, a taxa de detecção de 2023, o que a gente percebe em mulheres é que em todas as faixas etárias você tem uma coluna da esquerda maior do que a da direita, o que mostra que o ponteiro está desacelerando em todas as faixas etárias. Já entre homens, o que a gente percebe é que há idades, faixas etárias, em que a coluna da direita aumentou, acelerou, como, por exemplo, 25 a 29 anos e mais de 60 anos. Até o boletim do ano retrasado, a gente tinha as 3 faixas etárias menores do que 30 anos com a aceleração do crescimento. E esse foi o primeiro boletim que mostrou que 15 a 19, 20 a 24, parece que estabilizou. E é importante notar que, entre jovens, os novos casos acontecem entre gays e bissexuais, e entre idosos acontecem entre heterossexuais. Entre 2007 e 2023, 52% dos novos casos de infecção por HIV entre homens aconteceram entre homens gays e bissexuais. Em resumo, a gente tem uma epidemia de HIV no Brasil que continua crescendo, que cresce mais rápido entre homens, jovens e gays. Se temos muitos novos casos dentro de um grupo que é relativamente pequeno, que é o grupo de minorias sexuais, é de se esperar que a prevalência de infecção por HIV vai aumentar. Enquanto no Brasil, população geral, a prevalência de infecção por HIV é baixa e estacionada em 0,4%, a gente tem outros subgrupos que têm uma epidemia muitíssimo mais alta e que acelera, que aumenta também. Entre homens gays e bissexuais, o último dado que a gente tem é de 2016, que encontrou, em uma média de 12 capitais brasileiras, a prevalência de 18,4%. São Paulo foi a cidade que teve a maior prevalência dessas 12, que foi de 25%. 1 a cada 4 homens gays em São Paulo já vive com HIV. E só tem um subgrupo com a prevalência maior do que a de homens gays, que é a de mulheres trans e travestis, que já passa de 30%. Uma a cada 3
mulheres trans ou travestis já vivem com HIV. E aí, estou falando um monte de dado preocupante, triste, tragédia. O que existe para reverter este quadro? É o que a gente chama de prevenção. Estratégias de prevenção são métodos que fazem com que uma pessoa que não vive com HIV continue livre dessa infecção. Quando eu pergunto para a população geral, me digam um método de prevenção, 100% das pessoas em pesquisas respondem camisinha. E a camisinha realmente ela é muito boa, ela é excelente para prevenção não só do HIV, mas de outras infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, e também de outras coisas que também são transmitidas pelo sexo, como filhos, gravidez não desejada. Mas a camisinha tem uma preocupação, um problema muito grande que parece ao longo desses 40 anos de epidemia de HIV, a gente fez força para não enxergar e continuar repetindo use camisinha. Qual é o problema da camisinha? Ela só funciona se a pessoa usar, e se usar de forma correta e constante. E todo mundo ri quando eu falo isso, mas como será que a população no Brasil está usando a camisinha? O último dado que a gente tem nacional é da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019 do IBGE, que perguntou para mais de 120 mil adultos com mais de 18 anos a seguinte pergunta: nos últimos 12 meses, como você usou o preservativo nas suas relações? E as respostas possíveis eram sempre, às vezes, nenhuma vez, e não quero responder. Em 2019, a gente tinha 59% da população geral entrevistada dizendo que não tinha usado preservativo em nenhuma relação. E essa porcentagem, ela é maior conforme mais velha a pessoa está ficando. Então, primeiro tabu que a gente derruba aqui é aquele de que os jovens não querem mais usar camisinha. É o contrário, os mais velhos que não usam. Os jovens são quem mais usa camisinha. Isso em 2019. Isso mostra que a camisinha sozinha, ela nunca deu, nem nunca dará conta do controle de nenhuma infecção sexualmente transmissível em epidemia em nenhum lugar do mundo. E por isso que nos últimos 15 anos, a ciência se debruçou para estudar novos métodos de prevenção que, junto com a camisinha, poderiam dar conta dessa tarefa da prevenção. E aquelas pesquisas que obtiveram os maiores sucessos foram as que envolviam medicamentos antirretrovirais, seja tratando quem vive com HIV, ou seja, em pessoas que não vivem, o que a gente chama de profilaxias, pré e pós-exposição. Primeiro, em relação ao tratamento de quem vive com HIV, a gente não sabia, mas essa é sim uma potente forma de prevenção. Mostrei para vocês no primeiro slide aquele gráfico que mostrava um crescimento dos novos casos até o meio da década de 90, aí quando aparece o tratamento antirretroviral, essa curva tem uma inflexão e os novos casos começam a cair. Essa foi a primeira observação empírica, e muito mais tarde, lá para 2015, começaram a sair as evidências científicas em ensaios clínicos que mostravam que quem é tratado está também reduzindo a sua transmissão do HIV. O primeiro grande trabalho que avaliou isso foi o estudo HPTN-052, que acompanhava casais sorodiferentes que eram randomizados para tratarem o HIV do positivo imediatamente ou aguardarem os critérios da época de início de terapia antirretroviral. O 052, ele se iniciou em 2005, numa época em que não era recomendada a terapia antirretroviral para todo mundo. Então, ali eles avaliaram o que acontecia com o risco de transmissão para parceria soronegativa, se eu tratava ou se eu não tratava. E o que ele mostrou foi que não houve nenhuma transmissão de HIV entre os casais cuja pessoa que vivia com HIV estava com carga viral indetectável. A crítica que se fez a esse trabalho foi que a maioria dos casais eram heterossexuais. E o argumento de quem tinha alguma objeção era: mas se fosse relação anal, como nos casais homossexuais, que é uma relação com maior risco de transmissão,
talvez essa proteção não aconteça. Aí veio o estudo Partner 2 para tirar essa dúvida. Eles acompanharam 783 casais homoafetivos, todos eles de homens gays, todos eles com pessoas que viviam com HIV em tratamento, com carga viral indetectável, e o critério de inclusão do casal no Partner 2 era relatar relações sem preservativo. Eles não pediam para ninguém transar sem camisinha. Eles procuravam por casais que relatavam relações sem preservativo e acompanhavam ao longo do tempo o casal, testando a carga viral do positivo e a sorologia do negativo. E o que eles mostraram foi que, depois de 77 mil relações sexuais relatadas por esses casais, não houve nem ao menos um caso de transmissão a partir do indivíduo que estava com a carga viral indetectável, independente do tipo de sexo que era feito, independente de haver ou não ejaculação, e independente da presença de outra IST concomitante ao HIV, um clássico fator de risco que aumenta a transmissão do HIV. É importante aqui notar também que houve 15 casos em que o soro negativo se infectou por HIV e o positivo estava com a carga viral indetectável, no entanto, não era o mesmo vírus. Esse indivíduo soro negativo se infectou com outra pessoa, com outro vírus. Ele pulou a cerca. Assim, lá em 2015, a gente começou a usar o termo indetectável é igual a intransmissível para transmitir essa ideia de que tratar uma pessoa que vive com HIV é um método de prevenção também. No entanto, em 2023, no Congresso Mundial de Brisbane, na Austrália, a OMS sugeriu a gente entrar na campanha do hashtag #SayZero, porque intransmissível não transmitia bem a ideia que se pretendia. E o Ministério da Saúde adotou, a partir de 2024, essa terminologia. E no guia hoje do Ministério está escrito que uma pessoa que vive com HIV em terapia antirretroviral com boa adesão, com carga viral indetectável, é uma pessoa que tem zero risco de transmissão do seu vírus para outras pessoas por via sexual. Assim, qualquer pessoa que discorde disso, que não concorde ou que diga que não dá para afirmar isso, ela está falando baseada na sua própria opinião e não em ciência. Além do antirretroviral na pessoa que vive com HIV, o antirretroviral na pessoa que não vive também é um excelente método de prevenção. Para isso, a gente chama de profilaxia, que pode ser pré ou pós-exposição, PrEP ou PEP, da sigla do inglês, porque em português não dá PrEP nem PrEP, né? O único país do mundo que não usa a sigla do inglês é Portugal, que chama de PPRE, profilaxia pré-exposição, e PPE, profilaxia pós-exposição. Até a França, que é o país mais anti-anglicismo, adotou a sigla do inglês. São duas estratégias de prevenção biomédica em que, basicamente, a gente dá antirretroviral para quem não vive com HIV, para proteger essa pessoa de uma eventual infecção. E o mecanismo de ação de PrEP-PEP é o mesmo e é muito simples, que é o quê? O antirretroviral, ele impede que o vírus se multiplique. Se uma pessoa tem uma exposição ao HIV e ele tem remédio no sangue, esse vírus que entrou, ele não vai se multiplicar e não vai virar 1 milhão de cópias. E em permanecendo um vírusinho só, ou poucas cópias apenas, a imunidade da pessoa consegue eliminar o vírus e a instalação da infecção não acontece. Mas o que muda da PrEP para PEP é o momento que eu coloco o remédio no sangue. Na PrEP, eu me preveni antes da exposição acontecer e na PEP, depois. Da mesma maneira que uma pílula anticoncepcional e uma pílula do dia seguinte. A PEP, a gente não tem muita ciência e a gente usa porque funciona. A gente não tem nenhum grande ensaio clínico embasando o uso da PEP e ela já é usada no Brasil desde 99, gratuitamente pelo SUS. Inicialmente, foi liberada para exposições ocupacionais, acidente com material biológico, depois para
exposição sexual com violência, e somente a partir de 2010 que a gente começou a ter PEP para exposição sexual consentida. A PEP pode ser encontrada gratuitamente em qualquer um dos serviços que você encontra nesse link que eu coloco aqui, e dela a gente não tem muita ciência para falar, mas da PrEP a gente tem muita. E a PrEP, profilaxia pré-exposição, começa a sua história no dia 30 de dezembro de 2010, com a publicação do primeiro grande ensaio clínico de fase 3, que avaliou a eficácia e a segurança do uso da PrEP. Foi o estudo IPREX, que nós, do Centro de Pesquisa Clínica do HC, participamos. O que foi o IPREX? Foi um estudo que pegou 2.500 homens gays e mulheres trans, dois grupos de maior vulnerabilidade ao HIV no mundo todo, e sorteou eles para receberem um comprimido de tenofovir e entristabina, 2 antirretrovirais coformulados, ou placebo, além de todos receberem o pacote habitual de prevenção que havia naquela ocasião, que era camisinha, aconselhamento, testagem para ISTs e etc. E os 2.500 participantes eram acompanhados ao longo do tempo, testando para HIV, para avaliar incidência nos dois grupos. E o que o IPREX mostrou foi que quem estava tomando antirretroviral teve menos infecções por HIV. Quanto menos? 42% menos infecções. Nossa, mas uma proteção pequena, né? A gente esperava que, pensando na comparação com a PrEP, que a proteção seria maior. Tá aí o pulo do gato da PrEP. Quando você olha a diferença entre quem se infectou e quem não se infectou, a diferença do braço que estava tomando antirretroviral era a adesão. A PrEP, aqui, com esse comprimido de tenofovir e entristabina, ela é tomada uma vez por dia. E o que se viu foi que pessoas que tomavam a partir de 4 comprimidos por semana já tinham uma máxima proteção contra o HIV. E conforme a adesão ia diminuindo, começava a aparecer casos de HIV incidente. Esse primeiro trabalho incluiu homens gays e mulheres trans, mas, em seguida, nos anos seguintes, a gente teve uma série de outros estudos publicados avaliando a eficácia da PrEP entre outras populações, como mulheres e homens heterossexuais, casais heterossexuais sorodiferentes e até mesmo usuários de droga injetável. E todos eles mostravam a mesma coisa, que quanto maior fosse a adesão dos participantes aos comprimidos da PrEP, maior era a eficácia protetora contra o HIV. E aqui eu paro para lembrá-los de uma coisa que é muito óbvia, que é, PrEP é igual camisinha. Ela só funciona se você usar. Mas o legal que a gente tinha aqui, a partir de 2010, era que havia, além da camisinha, um novo método de prevenção disponível, porque uma pessoa que não consegue usar camisinha de maneira consistente, é possível que ela consiga usar comprimidos de maneira consistente. E o mundo começou a se mexer para determinar o que a gente ia fazer com essa nova tecnologia. A parte boa da PrEP é que ela previne muito bem do HIV, mas ela depende também, igual a camisinha, de adesão. E a dúvida que se tinha ali no começo da década passada era, em ensaios clínicos, a gente viu que a adesão aos comprimidos foi muito heterogênea. E, da mesma maneira, a proteção também foi heterogênea. Será que, em vida real, com a PrEP sendo distribuída pelo sistema público de saúde, qual seria o desempenho dela? E, a partir daí, começou-se a desenvolver uma série de projetos demonstrativos, que é a mesma coisa que pilotos de implementação de PrEP, para ver como seria o desempenho da PrEP em vida real. Aqui no Brasil, o projeto demonstrativo mais importante foi o PrEP Brasil, que eu tive o prazer de ajudar a coordenar, que foi um projeto financiado pelo Ministério da Saúde, que incluiu 450 homens gays e mulheres trans em 4 cidades do Brasil, entre 2014 e 2018, para ver qual seria a viabilidade e aceitação
da implementação da PrEP gratuitamente no Brasil. Foi do PrEP Brasil que saiu o meu doutorado, e o que a gente encontrou foi que, um mês após a inclusão dos participantes no estudo, quando se dosava o antirretroviral tenofovir no sangue das pessoas, a gente encontrava que quase 80% delas tinha adesão aos comprimidos compatível com 4 ou mais comprimidos por semana, o que é ótimo. Um ano depois de incluídos no estudo, 83% dos participantes seguiam voltando às consultas, e uma adesão lá, um ano depois, correspondente a 4 comprimidos ou mais, de 74%. O que mostra para a gente que, entre aqueles que se interessam por PrEP, existe uma retenção e uma adesão aos comprimidos bastante boa. E foi por isso que, com os dados do PrEP Brasil, o Ministério da Saúde passou, a partir de 2018, a implementar a PrEP como política pública de saúde. De 2018 para cá, o que a gente viu foi uma expansão totalmente errática do acesso à PrEP no Brasil, e São Paulo foi o lugar que conseguiu fazer a melhor expansão da PrEP. O município de São Paulo hoje tem praticamente 1/3 dos usuários de PrEP do país inteiro. E qual foi o resultado disso? Aqui eu mostro um gráfico do boletim epidemiológico do município de São Paulo do ano passado, em que a gente vê a taxa de detecção de HIV, novos casos, por 100 mil habitantes, e a gente vê que desde a década de 90, os novos casos estavam aumentando, até que, de repente, a partir de 2018, existe uma queda nessa incidência. 2018, o ano que a PrEP SUS começa a ser usada, principalmente em São Paulo. A queda, nos últimos 6 anos, foi de 55%, caiu pela metade o número de novos casos, e na região central de São Paulo, que por décadas foi o epicentro da epidemia brasileira de HIV, em maior taxa de detecção, número de novos casos por 100 mil habitantes, na região central a queda foi de 74%. Então eu não tenho dúvidas de que o primeiro lugar do Brasil que vai conseguir anunciar que teve a epidemia de HIV controlada vai ser São Paulo, porque São Paulo começou a usar essas novas tecnologias de prevenção de maneira muito mais intensa do que o resto do país. Mas o que a gente deseja que aconteça a partir de agora? A gente quer que os novos casos zerem. E será que, para chegar no zero, basta esperar? A gente, em 6 anos, teve uma queda de 55%, quer dizer que em mais 6 anos a gente vai chegar a zero? Eu acredito que não, porque o acesso a essas novas tecnologias não é homogêneo, da mesma forma que a epidemia não é. E para chegar no zero, a gente precisa de mais acesso e de mais adesão. O que está sendo feito para que isso aconteça? Primeiro, o que a gente vê como perfil de usuários de PrEP no Brasil? No Brasil, como um todo, a gente tem, nos últimos 12 meses, 180 mil pessoas retirando pelo SUS PrEP pelo menos uma vez. No entanto, apenas 120 mil continuaram retirando PrEP. Você tem uma quebra grande, um abandono grande após a primeira retirada. Apenas 120 mil pessoas estão, de fato, de forma bem aderente, retirando PrEP nas farmácias do SUS. E essas pessoas são quem? 81% delas são homens gays, 71% delas têm nível superior de escolaridade, 55% delas são brancas e a maioria delas tem mais de 30 anos de idade. Então, se vocês lembram dos slides iniciais em que eu falei sobre aonde a epidemia de HIV no Brasil está acelerando, não é exatamente nessas populações que mais acessam a PrEP. Eu não tenho nada contra os homens mais velhos, brancos e bem estudados, gays, que estão já acessando a PrEP. Bom para eles. O que eu me preocupo é que existe um oceano de outras pessoas que são as mais vulneráveis ao HIV
e que não estão ainda chegando na PrEP. O que fazer para a PrEP chegar nelas? A expansão de acesso está sendo feita por diferentes maneiras. Primeira delas, desde 2022, com a atualização do protocolo clínico de PrEP do Ministério da Saúde, a gente permitiu que profissionais não médicos prescrevessem PrEP. A partir de 2022, farmacêuticos clínicos, enfermeiros e dentistas das UBSs, dos SAIs, dos serviços de saúde, estão autorizados a prescrever PrEP. Por que isso? Porque a gente viu, por meio de pesquisas, que em muitas localidades o profissional médico ele funcionava como uma barreira para a prescrição da PrEP. Coisas do tipo, o médico não concorda com a PrEP, ele acha que as pessoas vão transar sem camisinha, e por isso ele não prescreve PrEP, o que é uma grande besteira, né? Além disso, a atualização do PCDT, ele simplificou a rotina de acompanhamento dos usuários de PrEP, fazendo com que menos exames fossem coletados, com que a PrEP fosse dispensada por mais meses em cada encontro com o paciente, para facilitar a chegada da PrEP onde ela mais devia atuar. E, por fim, a gente começou a ter algumas experiências de telesaúde para a PrEP. Vejam que o usuário de PrEP, ele é uma pessoa saudável, que ele não tem queixa nenhuma, ele está vivendo sua vida, e ele não quer parar a sua vida para gastar um dia a cada 3 meses para ir em consulta, fazer exame, pegar remédio. Pessoas saudáveis, que não precisam nem tão pouco de um exame físico, podem ser atendidas por telesaúde. A primeira experiência nesse sentido que a gente teve foi também de São Paulo, que foi o S-PrEP, que por meio do aplicativo E-Saúde SP, uma pessoa pode ser teleatendida para PrEP ou PEP, e havendo indicação dessas profilaxias, a pessoa ganha, pelo aplicativo, um QR Code, e com esse QR Code ela pode retirar um autoteste de HIV e os medicamentos da PrEP ou da PEP em alguma das maquininhas dispensadoras, que nem uma maquininha de Coca-Cola, que estão sendo distribuídas nas estações de metrô. A gente já tem 3 estações de metrô em São Paulo com essas maquininhas, e a ideia da coordenadoria é que todas as estações de metrô tenham maquininhas. Outra experiência que a gente tem também é uma startup que eu tenho o prazer de fazer parte dela, chamada Vem Libre. A Vem Libre está fazendo a mesma coisa que São Paulo está fazendo para o município, só que para o Brasil inteiro, por teleatendimento e com entrega de um kit com PrEP ou PEP e o autoteste de HIV no endereço que a pessoa escolher. No resto do Brasil. Acessem Vem Libre Oficial para vocês conhecerem mais. E a gente precisa de mais adesão, né? Porque não basta a pessoa retirar uma vez PrEP na farmácia e não voltar nunca mais. Da mesma forma que não adianta ela levar o frasco de PrEP para casa e não tomar os comprimidos. E por isso, novas posologias de PrEP, novas drogas e novas vias de administração têm sido estudadas nos últimos anos. E é com isso que eu trabalho lá no Centro de Pesquisa Clínica do HC. A primeira novidade que a gente teve de nova posologia foi a chamada PrEP sob demanda. PrEP sob demanda foi uma forma diferente de tomar os mesmos comprimidos da PrEP diária. Uma PrEP que foi estudada pelos franceses a partir de 2015. A PrEP sob demanda é desenvolvida para pessoas que não têm exposições ao HIV tão frequentes assim. E a pessoa não toma comprimidos diariamente, como na PrEP diária, mas sim, ela toma antes e depois de uma relação, num esquema que os franceses chamam de 2-1-1, que nada mais é do que tomar 4 comprimidos em 3 dias seguidos. Lembra, 4 comprimidos era o mínimo que a pessoa precisava tomar na PrEP diária para ter aquela máxima proteção contra o HIV. Na PrEP sob demanda, a pessoa toma 2 comprimidos antes e 2 comprimidos depois. Os 2 comprimidos antes são tomados juntos, simultaneamente como uma dose de ataque, de 2 a 24 horas antes do sexo, e os 2 comprimidos depois são tomados um por dia
depois da relação, fazendo com que a pessoa tenha 4 comprimidos tomados em 3 dias. O estudo Hipergay, o nome é ótimo, né? Que avaliou inicialmente a PrEP sob demanda, comparou antirretroviral com placebo e mostrou que quem estava tomando antirretroviral teve 86% menos infecções por HIV. Após essa primeira análise, houve um convite para todo mundo que não tinha se infectado por HIV para continuar numa fase de extensão aberta, em que todo mundo tomava antirretroviral, não tinha mais placebo. E nessa fase aberta, o que se mostrou foi que a adesão melhorou aos comprimidos e, comparando com o braço placebo da randomizada, a redução foi de quase 100%, 97%. Muito bom, PrEP sob demanda funciona. No entanto, o mundo todo só recomenda PrEP sob demanda para homens gays e mulheres trans, porque esse foi o único grupo populacional incluído no estudo Hipergay. A PrEP sob demanda nunca foi testada em mulheres cisgênero. Então, tanto a OMS como o Brasil e mundo falam que a PrEP sob demanda pode ser usada apenas por homens gays e mulheres trans. E as novas drogas que começaram a ser usadas para a PrEP são aquelas que não dependem de comprimidos diários ou antes ou depois de uma relação, e sim as chamadas PrEPs de longa duração. A primeira foi o cabotegravir, que é um antirretroviral injetável, que é aplicado por via intramuscular no glúteo a cada 2 meses, e o cabotegravir foi testado como PrEP em 2 grandes ensaios clínicos, chamados HPTN 083 e 084, que são 2 estudos que têm exatamente o mesmo desenho, só que eles foram conduzidos em regiões diferentes do planeta e incluíram populações diferentes. O 083 incluiu homens gays e mulheres trans, e o 084 incluiu mulheres cisgênero heterossexuais. Nós, do Centro de Pesquisa Clínica, participamos do 083, e esse era o flyer que a gente distribuía ali em 2017 para recrutar participantes. A PrEP injetável é uma nova forma de prevenção de HIV com ação prolongada. E as bundinhas, porque é no glúteo que a injeção é aplicada. Como era o desenho dos 2 estudos? Os participantes recebiam tanto injeções a cada 2 meses, quanto comprimidos diariamente. Só que metade recebia injeções de cabotegravir a cada 2 meses e comprimidos diariamente de placebo, e a outra metade recebia injeções de placebo a cada 2 meses e comprimidos diariamente de PrEP clássica, com tenofovir e entristabina. Ninguém recebia apenas placebo, porque o comitê de ética não deixaria, e ninguém recebia os 2 antirretrovirais simultaneamente. Assim, esses estudos avaliaram a eficácia, compararam a eficácia da PrEP injetável com a PrEP em comprimidos diários. E o que se mostrou no 083, homens gays e mulheres trans, foi que quem estava tomando injeção teve 66% menos infecções do que quem estava tomando PrEP em comprimidos. Então, a injeção, ela se mostrou superior à PrEP em comprimidos. Ela protege mais do que a PrEP em comprimidos. Protege mais por quê? Porque é mais fácil de se garantir a adesão a uma injeção a cada 2 meses do que a um comprimido todos os dias. Entre mulheres cisgênero, a superioridade foi ainda maior, a redução foi de 89% nas infecções em comparação com o braço que estava tomando comprimidos, e assim, a Anvisa, em junho de 2023, aprovou o uso do cabotegravir como PrEP no Brasil. Só que, por enquanto, não existe nada de implementação no sistema público de saúde, até que se termine um estudo de implementação, igual o PrEP Brasil fez ali em 2014 com a PrEP em comprimidos. O estudo em PrEP está avaliando a implementação do cabotegravir em vida real aqui no SUS. Depois do cabotegravir, foi a vez do lenacapavir, um antirretroviral que é aplicado por via subcutânea a cada 6 meses. E em 2 estudos, da mesma forma que o 083 e o 084, que avaliou a PrEP injetável em homens gays
e mulheres trans e em mulheres cis, o lenacapavir, nos estudos Purpose 1 e 2, avaliou a PrEP com lenacapavir subcutânea nessas duas populações. Nós, do Centro de Pesquisas Clínicas, participamos do Purpose 2, que incluiu homens gays e mulheres trans, e o que se demonstrou foi que a eficácia protetora foi ainda maior do que a do cabotegravir, e a redução de incidência em mulheres cis foi de 100%, não teve nenhuma infecção no Purpose 1, no braço que estava tomando lenacapavir, e no Purpose 2 houve apenas 2 infecções no braço que estava tomando lenacapavir, o que corresponde a uma redução de 96%. O estudo do Purpose 2 a gente acabou de publicar agora há 2 semanas no New England. Muito orgulhoso dele, muito bom ver o nomezinho ali. E o Purpose 2 e 1 conseguiram trazer para a gente uma expectativa de que é possível acabar com a epidemia de HIV no mundo. A gente já tem as ferramentas para isso. Basta que elas sejam implementadas. Além do lenacapavir, existe a expectativa de que comprimidos de longa duração possam ser usados para PrEP. Tem um estudo que vai começar agora no 2º semestre, lá no Centro de Pesquisas Clínicas, que vai estudar o antirretroviral MK8527, que pode ser tomado, por conta da sua longa meia-vida, em 1 comprimido por mês. E esse medicamento, ele será testado tanto como PrEP, 1 comprimido por mês, tanto quanto como PEP. Ao invés da pessoa ter que tomar a PEP por 28 dias, ela tomaria 1 comprimido de MK8527. Isso ainda em fase de testes, não sabemos o resultado, mas em fase 1 e fase 2, essa molécula se mostrou muito promissora. Temos também a PrEP de longa duração na forma de anéis vaginais, com um antirretroviral chamado dapivirina, que quando comparado com anéis com placebo, esse anel mostrou, em estudo realizado na África, com mulheres cisgênero heterossexuais, uma redução de 65% nas infecções. Aqui no Brasil, a gente não tem nenhuma pesquisa de anel vaginal, porque, como mostrei nos slides de epidemiologia, a gente não tem uma epidemia concentrada em mulheres cis. E a gente tem no Brasil uma epidemia que esfria em mulheres cis na última década. Todos os estudos de anel vaginal foram feitos na África, que é onde está o epicentro da epidemia em mulheres cis, e agora o que eles estão estudando lá é um anel chamado de dual, que tem dapivirina e anticoncepcional, e que pode ser usado e trocado a cada 3 meses. Esse primeiro anel estudado aqui, ele foi trocado mensalmente. Acredita-se que, sendo dual e sendo trocado a cada 3 meses, a adesão ao anel aumente. Assim, eu termino a minha fala falando para vocês que a forma como o Brasil tem entendido desde 2017 a prevenção do HIV é um pouco diferente daquela da década de 90, que apenas considerava o preservativo. A gente adotou, em 2017, a chamada prevenção combinada, que é um conceito que entende que o melhor método para cada indivíduo de prevenção contra HIV é aquele que atende às necessidades do indivíduo naquele momento. É aquele que o indivíduo escolhe usar e é aquele que a pessoa consegue usar de forma consistente. A forma como o Ministério da Saúde faz essa representação é essa na forma de pizza, que inclui todos os diferentes métodos conhecidos de prevenção contra IST. Camisinha, vacinação, redução de danos, aconselhamento, PrEP, PEP, testagem. E essa forma de pizza, ela não é por acaso escolhida. Ela é escolhida dessa forma e não numa lista para que não haja a hierarquização dos métodos de prevenção. Então, se você, que está me ouvindo, acredita que o melhor método de prevenção ainda é a camisinha, você está parado na década passada. Porque pode ser que para uma pessoa a PrEP seja o melhor método, ou ainda a PrEP associada à camisinha.
E a PrEP, a camisinha e a testagem, diferentes métodos de prevenção vão se encaixar em diferentes contextos de vida. E quanto mais diferentes métodos de prevenção existirem, mais fácil vai ser fazer com que ninguém fique de fora. E eu deixo aqui uma deixa para vocês, que não é o tema da aula, mas vocês vão começar a ouvir sobre isso nos próximos anos, que tem um novo item, uma nova fatia de pizza que vai entrar nessa lista, que é a chamada DoxyPEP. Se vocês nunca ouviram falar sobre isso, eu tenho certeza que dentro dos próximos 3 anos vocês vão começar a ouvir. Que é o quê? É a prevenção com medicamentos para as outras ISTs, não HIV, para as ISTs bacterianas, sífilis, gonorreia e clamídia. DoxyPEP é uma profilaxia pós-exposição, que é feita com antibiótico doxiciclina, que é tomado em dose única de 200 miligramas, depois de cada relação considerada como de risco para a transmissão de uma IST bacteriana. Dose única, 2 comprimidos. Quanto antes, melhor. Idealmente nas primeiras 24 horas, não ultrapassando o tempo máximo pós-sexo de 72 horas. Os estudos, e já foram vários que foram feitos com DoxyPEP, eles mostram que ela é bastante eficaz para a prevenção de sífilis e clamídia, principalmente, e ela não induz a seleção de resistência nem de bactérias das ISTs, nem da flora bacteriana das pessoas. Eu estou com um projeto escrito que a gente vai começar a rodar aqui em São Paulo de DoxyPEP para homens gays, mulheres trans e mulheres cis trabalhadoras do sexo, e o Ministério da Saúde já está fazendo os processos para implementação da DoxyPEP no SUS. O único lugar do mundo que já está usando o DoxyPEP como política pública de prevenção de ISTs bacterianas são os Estados Unidos, e nos lugares que eles já começaram a usar a DoxyPEP, em apenas 1 ano, houve uma queda de 50% na taxa de incidência de sífilis e clamídia. Então, tem mais cenas dos próximos capítulos vindo por aí, assim como vacinação para a gonorreia e etc. Muito obrigado pelo tempo de atenção que vocês me deram. Então, fico muito feliz de trazer as novidades que, desde que eu passei aí no HU como residente até agora, a gente teve muita coisa nova que apareceu e tem muita coisa nova ainda por vir. Por favor, se alguém tiver alguma dúvida, temos aí mais alguns minutinhos, né, para conversar. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Rick. Maravilhoso, impressionante como o nosso SUS funciona bem em várias áreas da medicina, né? A Infecto me deixa cada vez mais impressionada com a eficiência. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui da Priscila, online. Deixa eu pedir para ela primeiro. Na verdade, abri o microfone, tá me ouvindo? Tô. Então, na verdade, são algumas dúvidas. A primeira é do caminho das pedras para a população de alta renda, porque PEP e PrEP seriam, a princípio, fornecidas via SUS, né, em postos de saúde, ou, enfim, pelo aplicativo, entendo que a gente conseguiria dessa maneira, mas como funciona? O paciente vai até uma unidade de saúde, conversa com o farmacêutico, retira a medicação na hora. Como que se faria isso numa relação desprotegida para fazer uma PEP numa sexta-feira, né, à noite, porque daí você está no final de semana e não tem como, e se a PrEP contraindica a PEP, né, porque eu sou psiquiatra, então tem pacientes que assim, agora como é que faz, então vamos fazer tudo ao mesmo tempo agora, né, então a camisinha com PrEP, é o combo completo, e enfim, são essas 3 dúvidas aí, né, 2, né, o caminho das pedras para a PrEP e a questão da contraindicação. E das interações medicamentosas, né, se tem algo que a gente particularmente precise se atentar. Vamos lá, boas perguntas, Priscila, obrigado por elas. Primeiro, como chegar na PrEP e na PEP? Vai depender de onde você está. O Ministério da Saúde, ele faz a política pública, ele faz o PCDT e ele faz a orientação de como deve ser esse acompanhamento.
Cabe aos estados e aos municípios a implementação dessa política pública. E o que a gente vê em relação à PrEP e PEP foi que alguns lugares do Brasil, nesses 6 anos, que quiseram botar a PrEP e PEP na rua, São Paulo é um modelo, e outros lugares falaram, não concordo com isso, não gosto, não quero e não vou implementar. Eu falei para você que uma cidade, São Paulo, tudo bem, que é a maior cidade do Brasil, ela tem quase 1/3 dos usuários de PrEP do país inteiro. E a gente tem estados como Minas Gerais, que é o segundo estado mais populoso do Brasil, que tem menos usuários de PrEP do que a cidade de Floripa, que é a 10ª capital mais populosa do Brasil. Então, respondendo a sua primeira pergunta, depende do lugar onde você mora. E foi por isso que a gente criou, em parceria com o Ministério da Saúde, a startup Vem Livre, porque a gente percebeu que teleatendimento e delivery podem acabar com essa dependência do serviço local, de querer implementar. A pessoa, em qualquer lugar que ela estiver do planeta, ela consegue, planeta não, do Brasil, ela consegue, com o celular, ser atendido por um profissional que vai acolher, que não é contra PrEP e PEP, que não é cafona, que não é preconceituoso, e vai identificar que existe ali identificação disso, e, por correio, vai chegar na casa da pessoa. Isso funciona muito bem para PrEP, que não tem urgência. Para PEP, você vai depender da organização do local. Aqui em São Paulo, a gente até consegue entregar de motoquinha, na hora, no dia, a PEP, mas fora de São Paulo não dá. E se for sexta-feira, e se for final de semana, feriado, Páscoa, Carnaval? Depende do lugar que você está. São Paulo, por exemplo, tem toda uma organização de horário de funcionamento nos feriados e finais de semana. Tem lugares, estados inteiros de São Paulo que falam, não tem PEP. E se eu transar sem camisinha no meio do carnaval? Você se deu mal. Você não vai ter PEP. Se uma pessoa está tomando PrEP com boa adesão e tem ali uma exposição sem preservativo, ou tem ali um acidente com material biológico, o que ela precisa fazer? Nada. É para isso que existe PrEP. É para as pessoas que têm exposições. Lembra que eu falei que uma pessoa que sabe que vai ter uma exposição é a pessoa que se previne e coloca o remédio no corpo antes dela acontecer. Da mesma maneira que uma menina que toma pílula anticoncepcional e tem uma relação sem preservativo com seu namorado, ela não precisa tomar a pílula do dia seguinte, alguém que está tomando PrEP com boa adesão não precisa tomar PEP. Mas veja o número de vezes que eu falei ao longo dessa última hora, com boa adesão, com boa adesão. Porque a gente tem um monte de gente que se infectou com HIV tomando PrEP, porque não tinha boa adesão aos comprimidos. Lembra que eu falei, PrEP e PEP são iguais à camisinha, só funciona se você usar direito. Então, eu diria para essa pessoa na minha frente, que está perguntando, eu tomo PrEP e transei sem camisinha, preciso tomar PEP? Eu diria a ela, você está tomando direitinho na última semana? Estou. Então, nada muda, segue a vida. E, por fim, interações medicamentosas. PrEP não tem nada que tem interação medicamentosa de diminuição do efeito. O que a gente pode ter é interação de amplificação do efeito colateral. Existe uma pequena chance, pequeniníssima, menos de 1%, de alteração de função renal, induzida pelo antirretroviral tenofovir, menos de 1%, e ela é totalmente reversível, uma vez que você identifica que ela aconteceu. Por isso que no acompanhamento da PrEP existe prevista uma testagem regular com função renal, inclusive. Essa testagem, para pessoas com menos de 50 anos, é recomendada uma vez por ano, para você entender tão rara ela é. Mas, se eu estou tomando PrEP e outro medicamento que também tem como possível efeito colateral alteração renal, fique atento. Então, pode ser que multiplique a chance de ter esse efeito colateral. A PEP, que utiliza outros medicamentos, e inclui o uso do dolutegravir, o dolutegravir tem algumas interações, sim,
no sentido de diminuir nível sérico e, portanto, eficácia. E o principal grupo de medicamentos que eu acho que é bom ter na cabeça e que pode ser usado por psiquiatras é o de anticonvulsivante. Então, carbamazepina, oxcarbazepina, fenobarbital, esses medicamentos, não é que não pode ser usado junto com dolutegravir, mas se o paciente usa eles, ele tem que informar, porque a gente dobra a dose do dolutegravir. Tirando isso, não tem nenhuma outra interação. Não é, então, não tem nenhum que seja como anti-inflamatório não hormonal, que você não pode misturar com lítio. Esse que você tem uma alteração de função renal não é uma coisa aguda, que você tem que dizer para o paciente, olha, esse realmente não dá para... Não é que não dá, mas a gente não recomenda que se misture. Isso, merece atenção. Um exemplo que eu sempre dou, o cara está ali tomando PrEP diariamente, e aí ele tem uma fratura, quebra o metatarso, sei lá, e vai ficar por 6 semanas ali com o pé injetado, com o pé para cima. E ele vai continuar tomando PrEP todos os dias, e o ortopedista falou, tome diclofenaco Sidor. E ele vai se entupir de diclofenaco ao longo de 6 semanas. Não é uma boa ideia. Aí é legal ele pensar, será que nessas 6 semanas que eu vou estar com o pé para cima, será que eu vou precisar tomar PrEP? Ele pode parar de tomar PrEP e pode reiniciar quando for voltar à sua prática sexual. Então, soma de efeito colateral existe. Corte do efeito de redução de nível sérico, na PrEP não. Mas existe para o dolutegravir da PEP, principalmente com anticonvulsivantes. Entendi. Agora, só uma curiosidade, em todos os estudos foram excluídos os usuários de drogas injetáveis, ou na verdade a gente nem viu nos estudos? Não, a gente tem estudo de PrEP com usuário de droga injetável, tem um estudo muito bonito feito em Bangkok, na Tailândia, e o que ele mostrou foi que é a mesma proteção, desde que o participante tenha uma boa adesão aos comprimidos. E é de se esperar, nesse tipo de população incluída, que a adesão ao comprimido nem sempre vai ser tão boa assim. Mas olhando apenas para os participantes que tiveram boa adesão aos comprimidos de PrEP, a proteção foi excelente. Que coisa, né? Porque compartilhamento de seringa de droga injetável é a exposição de maior risco de transmissão do HIV. E mesmo nela, a PrEP tem uma proteção muito boa. Rico, Beleza, obrigada. Uma pergunta nesse sentido que eu ia fazer. Como está a incidência aí na população de situação de rua? E o que tem sido feito para essa população, para a prevenção? Boa. A gente tem poucos dados, né, sobre isso. São Paulo é o lugar que tem mais dados, e aqui a gente tem, sim, a população em situação de rua como uma população alvo, população-chave, população de vulnerabilidade aumentada. Prevalência de infecção por HIV entre pessoas em situação de rua já passa de 5%, e existe uma série de estratégias da prefeitura, como, por exemplo, o consultório na rua, para tentar fazer esses métodos de prevenção, ou pelo menos a testagem de HIV, chegar até eles. Mas o resultado é muito ruim, principalmente por conta da sindemia que existe, porque a pessoa, geralmente, quando mora na rua, ela tem também alguma questão com abuso de substância, ela não tem onde guardar o potinho da PrEP. Imagina você exigir uma boa adesão de um comprimido diário para uma pessoa que não tem nem onde dormir, onde comer, onde guardar o comprimido. A gente vê algo muito parecido em população de mulheres trans aqui em São Paulo. É assustador ver que, quando começa a implementação da PrEP-SUS aqui em São Paulo, os novos casos começam a cair entre homens gays, mas não começam a cair entre mulheres trans, porque elas não tomam os comprimidos. Elas até chegam ao serviço, pegam os frascos, mas, por conta do contexto de vida que vivem, abuso de substância e outras sindemias, a adesão é muito ruim. Então, eu diria que a PrEP injetável de longa duração tem como principal público inicial homens gays jovens, que têm uma adesão muito ruim, mulheres trans e travestis, e pessoas outras que têm uma questão de adesão, como, por exemplo, população em situação de rua.
E riscos, ainda falando de efeito colateral, é só esse, não terem mais, que eu me lembro do tenofovir, do medo que a gente tinha de acidose metabólica, alterações neurológicas, não é? Não, isso é mais associado aos antigos antirretrovirais inibidores de transcriptase reversa, né? Tipo AZT, didanosina. O tenofovir tem como principal efeito colateral que nos causa preocupação essa nefropatia tubular proximal, que ela é rara e ela é reversível. Num primeiro momento, no primeiro PCDT de PrEP, o Ministério da Saúde pedia para a gente colher função renal a cada 2 meses, a cada 3 meses dos usuários de PrEP, o que dificultava muito a operacionalização, né, do acompanhamento, e você não encontrava nenhum caso que você precisava suspender. Por isso que eles aumentaram para 1 ano a frequência de testagem da função renal. Mas isso em pessoas com menos de 50 anos e que tenham um rim saudável, clearance maior que 60, maior que 90, no início da PrEP. Se uma pessoa tem mais de 50 anos ou tem um clearance já prejudicado no início da PrEP, a recomendação é a testagem da função renal a cada 3 ou 4 meses. E a PrEP injetável de longa duração tem outros efeitos colaterais, que eu não falei ali na apresentação para não perder muito tempo, mas eu posso falar agora, já que você está perguntando. O cabotegravir intramuscular a cada 2 meses, ele tem como principal efeito colateral dor no lugar da injeção. É uma injeção muito dolorida, e não é que nem a benzetacil, que nem todo mundo pergunta. É uma injeção que dói por 5, 7 dias, e a pessoa tem que tomar a cada 8 semanas uma injeção, quer dizer que a cada 8 semanas, ela vai ficar mancando. E no pós-marketing, depois do ensaio clínico de fase 3, ficou evidenciado que o cabotegravir ele também aumenta a incidência de ideação suicida em pessoas que têm um background psiquiátrico, dependência química, pessoas que já tiveram alguma tentativa de suicídio. Isso foi uma exigência que o EMA, que é a agência Anvisa da Europa, fez para a GSK, que é o fabricante, nesse ano. Foi incluir na bula que cabotegravir em pessoas com antecedente psiquiátrico aumenta a ideação suicida. O lenacapavir, por sua vez, que é subcutâneo semestral, ele causa um nódulozinho no lugar da aplicação, fica que nem um sonho de valsa no lugar que é aplicado na pele, e é uma bolinha de antirretroviral, que é liberado lentamente no sangue, e é por causa do nódulo que você pode fazer uma injeção tão longe uma da outra. Aqui no nosso centro, a gente teve 10% dos participantes que abandonaram o estudo por causa do nódulo. Então, se a pessoa consegue ver o nódulo, isso incomoda ela. As pessoas mais magrinhas, você vê o nódulozinho. Tem até um relato de um dos participantes que falou assim: o meu namorado, quando passa a mão na minha barriga, porque é na barriga que a gente aplica a injeção, ele fala que eu pareço um choquito, cheio de nódulozinhos pequenininhos. Mas é um nódulo que desaparece com o tempo. Em algumas pessoas desaparece mais rápido, em outras desaparece mais devagar. Mas ficou claro, pelo menos no centro brasileiro, que nódulo é um problema. E por isso, agora, no estudo que a gente faz do lenacapavir, a gente está testando outras localidades de aplicação. No braço, no pneuzinho, na face interna da coxa, para ver se o nódulo incomoda menos. Deixa eu perguntar. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Nossa, muito obrigada, aprendemos muito, viu? Já está convidado aqui para dar novas reuniões para a gente. Muito obrigado pelo convite, eu adorei. Aproveitem o HU, muita saudade daí.